Fala galera, beleza? Sou o professor Valentim, aqui do canal Física 1000, e hoje vou resolver com vocês uma questão que caiu na prova da SpaceX e fala basicamente sobre termodinâmica. Vem comigo. Durante um experimento, um gás perfeito é comprimido adiabaticamente, sendo realizado sobre ele um trabalho de 800 joules. Você lembra o que é compressão adiabática? Não? Então, vamos falar delas daqui a pouco. Em relação ao gás, ao final do processo, podemos afirmar que... Presta atenção, galera. Ele falou o seguinte, que o gás foi comprimido, o volume dele diminuiu, tá? Adiabaticamente. Para quem não lembra, compressão adiabática ou transformação adiabática qualquer é toda transformação que não troca calor com o meio externo. Então ele foi comprimido, porém sem trocar calor com o meio externo. Legal? E sendo realizado sobre ele quem? Sobre o gás. Um trabalho de 800 joules. Legal. Aí ele me dá algumas opções e ele pede para que eu analise qual poderia ser. Presta atenção ao esquema que eu vou fazer com vocês. Pessoal, vamos lá. Você tem aqui um recipiente contendo um determinado gás, uma determinada quantidade de gás. Aí ele vai sofrer uma compressão adiabática. O que significa isso? Que eu vou apertar, vamos imaginar que eu tenho um êmbolo aqui, eu vou apertar o êmbolo de modo que ele não ganhe nem perca calor, por isso adiabática. Então toda transformação adiabática, eu posso dizer que a quantidade de calor trocada é zero. Aí as opções são algo do tipo, o que acontece com o volume, com a temperatura e com a pressão. Vamos pensar uma coisa. Primeiro que, se ele foi comprimido, é óbvio que o volume faz o quê? Diminui. Não tem jeito. O volume diminui. Não tem o que pensar. Isso aqui era a parte mais óbvia. Pelas opções, o que tem aumento, você já excluía. É absurdo isso. E com relação à temperatura? A primeira lei da termodinâmica me diz que ΔU é igual a calor menos trabalho. O ΔU é a variação de energia interna, o que é o calor, e o tal vai ser o trabalho, que está ligado ao volume. Como é uma adiabática, o calor é zero. Então eu posso escrever que ΔU é igual a menos U trabalho. Só que o volume, ele faz o quê? O volume, ele diminui. Se o volume diminui, o trabalho é negativo. Aí olha só, trabalho negativo com isso aqui negativo, o menos com menos vira o quê? Mais. Então nessa situação você vai ter um ΔU que é positivo, que é maior que zero. ΔU é a representação de variação de energia interna. Se a variação de energia interna é positiva, significa que esse cara aqueceu. Ou seja, a sua temperatura aumentou. Muito bom. E a pressão aí? O que acontece com a pressão? Caramba, eu não sei. Bom, vamos lá. Vou te mostrar um truque bem legal também. Clapeyron diz que PV igual a nRT. Lembra disso? Você aprendeu isso na química, você aprendeu isso na física. Eu quero olhar a pressão, eu vou isolar a pressão. A pressão ela vai ser nRT sobre V. Tudo bem ou não? O N é o número de mols, nesse caso não muda. O R é a constante universal dos gases perfeitos, não muda. Nesse caso a temperatura aumenta. Quando a temperatura aumenta, ela já provoca um aumento de pressão. Porque a pressão e a temperatura absoluta são diretamente proporcionais. Legal? Então só o fato dele esquentar já aumenta a pressão. Só que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Então quando o volume diminuir, a pressão também vai aumentar. Ou seja, ela aumenta por causa da temperatura e também aumenta por causa da diminuição de volume. Consequentemente, essa pressão ela também aumenta. Cá entre nós, era meio fácil perceber isso, a parte da pressão, por um motivo. Se você tem um recipiente com êmbolo, você comprimiu, e ele agora está mais juntinho, ele tende a fazer mais força nas paredes. Por isso a pressão aumentar. Então, resposta, o volume diminui, a temperatura aumenta e a pressão aumenta. Legal? Não esquece de deixar aquele likezinho não. E se você não está inscrito, vai lá agora e se inscreve. Beleza? Até o próximo.